Vamos lá, pessoal! Vamos dar início ao nosso curso de questões e simulados para a prova da Polícia Civil de São Paulo e começamos pela teoria geral dos direitos humanos. Vou, inclusive, postar essa aula também lá no canal do YouTube para que o pessoal que ainda não conhece, né, que quer entender como funciona o curso, ver um pouquinho aqui da nossa metodologia. Já sabemos que esse é um tema que a banca gosta, tem grande chance de aparecer uma questão na prova de vocês, porque não veio na passada, uma questão sobre características, gerações, então é bem provável. E também é um tema muito forte para a questão discursiva, ainda que não seja o tema central, são conceitos, classificações que vão te auxiliar a responder questões de direitos humanos, de uma forma geral. Então, nós perdemos um tempo maior aqui estudando a teoria geral dos direitos humanos. Quem não fez um bom estudo teórico, volte lá e faça, porque aqui é a nossa base, tá bom? Pessoal do curso, peguem aí o PDF de vocês, espero que já com as questões corrigidas não, me perdoem, feitas, porque se não tiver feita, pausa o vídeo, responda primeiro as questões e depois venha fazer a correção. Para aproveitarmos bem as questões, a gente faz uma análise de todas as alternativas para compreender por que está certo, por que está errado, para não simplesmente passar batido pela questão. E lembrem-se que aqui é permitido errar. Errar é ótimo, porque quando a gente erra, nós acabamos prestando mais atenção do que quando acertamos. Então, não tem problema nenhum errar aqui. Claro, vamos tentar, né, não errar, prestar atenção, mas é melhor você errar aqui, obviamente, do que na prova. É para isso que serve um treinamento. Então, abram aí o PDF de vocês, o nosso primeiro PDF de questões. Vou compartilhar aqui a nossa tela. E nós vamos analisar como é que a banca cobra esse tema, teoria geral dos direitos humanos. Nós vamos ver que temos questões mais antigas e questões recentes, e eles adoram o tema das gerações ou dimensões. Temos aqui uma cobrança um pouco mais teórica, que envolve, inclusive, modelos de Estado, Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito, exige-se conceitos, né? Conhecimento acerca desses conceitos. É um pouco de características, então vamos às questões e eu vou mostrando para vocês como é que essas questões devem ser interpretadas para que alcancemos o nosso objetivo, que é acertar a questão. Não quero ninguém aqui perdendo tempo brigando com a banca. Nós vamos marcar aquilo que eles querem. Ah, mas não concordo, é confuso. Não importa. É um treinamento para você acertar questões, né? Não vamos ficar aqui numa viagem filosófica, porque não é o objetivo. Então, vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de direitos humanos. Vejam que é uma questão de 2014. Depois eu vou explicar por que eu estou chamando a atenção para a data. Letra A. Direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Professora, não sei. Vamos ver as outras. Letra B. Direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma Constituição e que se referem somente a direitos das pessoas que respondem a um inquérito ou a um processo penal. Obviamente está errada, né? Primeiro que os direitos previstos na Constituição são os fundamentais, e é claro que esses direitos não são só para quem está respondendo inquérito ou processo penal. Letra C. Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não devem ser positivados nas leis. Errado. Aqui uma ideia já ultrapassada de um pouco de direito natural, né? Que é uma terminologia que a gente utiliza muito pouco, porque esses direitos naturais já foram positivados.
Se eles estão lá no cenário internacional, em documentos internacionais, nós chamaremos de direitos humanos. Se estão na Constituição e na legislação interna de cada país, nós chamaremos de direitos fundamentais. Letra D, no âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser humano, tratando exclusivamente do direito de liberdade. Claro que não. Nós já sabemos que todas as gerações ou dimensões compõem o nosso conjunto de direitos humanos. Letra E, considerando o que prevê a Constituição de 1988, os direitos humanos se dão por meio da propriedade, que se impõe como um valor incondicional e insubstituível que não admite equivalente. Claro que não. A ideia que eles queriam trazer aqui é o fundamento dos direitos humanos, é a dignidade humana, né? Não propriedade. Então, nós não temos direitos humanos que são considerados absolutos, é bom lembrar isso, né? Em regra nós não temos, nós veremos que alguns que são normas de jus cogens, como proibição da tortura, da escravidão, servidão, adquirem esse caráter por serem normas de jus cogens, mas em regra não temos direitos absolutos. E a questão nos traz uma ideia que seria um próprio conceito de dignidade, um valor incondicional e insubstituível que não admite equivalente, não tem nada a ver com propriedade. Então, a resposta correta, por eliminação, é a letra A. Esse conceito, gente, é do Dalmo Dallari, e era um autor que era mais utilizado pela banca. Vejam que não é uma questão muito boa, mistura direitos humanos com fundamentais, não é? As questões foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, mas eu gosto de mostrar porque nós não vamos encontrar questões só boas e bonitas de serem resolvidas. Então, às vezes, a gente encontra uma questão ruim, mal elaborada, e a gente tem que trabalhar com essa eliminação das alternativas, e nós vimos que nenhuma das outras seria possível. Voltamos, então, à letra A, que traz a expressão direitos humanos como uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais. Isso nem de longe seria correto, mas, como eu disse, é o conceito do Dalmo Dallari, e a banca considerou aqui correta a letra A. Letra B. Na evolução histórica dos direitos humanos surgem o que se convencionou denominar de gerações dos direitos, que representam a valorização de determinados direitos em momentos históricos distintos. Já sabemos que temos aqui a característica da historicidade dos direitos humanos. Assim sendo, assinale a alternativa que contempla direitos pertencentes à primeira geração dos direitos humanos. Então, revisando aqui, os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, estamos falando dos civis e políticos, em um contexto de Estado liberal lá no século XVIII, as primeiras constituições, a preocupação inicial com o indivíduo. Depois passa-se a um Estado social ou de bem-estar social, final do século XIX, início do século XX, surgem os direitos de segunda geração ou dimensão, que são os direitos de igualdade aqui no seu aspecto material, porque a igualdade formal é de primeira geração, e na segunda geração, nos direitos de igualdade, nós temos os direitos sociais, econômicos e culturais, aqueles que exigem um agir por parte do Estado, porque os direitos de primeira geração, em regra, se concretizam com a não atuação do Estado, não é? A não intervenção estatal. Por isso fala-se de um absenteísmo estatal. Os direitos sociais vão exigir o contrário, uma atitude positiva do Estado para que possam ser concretizados. É nesse contexto que surgem as políticas públicas. Então, a igualdade não pode estar prevista só na lei, ela tem que ser concretizada. E, como terceira geração, o valor da fraternidade ou solidariedade, mais modernamente, temos os direitos coletivos em sentido amplo, e aqui nós temos direitos difusos, direitos coletivos, estamos falando de direitos cujos titulares não estão bem definidos. São direitos que pertencem a todos nós, interessam a toda a humanidade.
como nosso grande exemplo, proteção do meio ambiente. Então, a questão aqui nos pede direitos de primeira geração. Letra A, direitos econômicos e de igualdade? Não, isso é segunda. Letra B, vida e liberdade? Ok, são exemplos de direitos civis. Letra C, direitos trabalhistas e previdenciários? Não, essa segunda dimensão. Letra D, direitos civis estaria correto, mas direito à paz é terceira geração. E letra E, fraternidade, terceira, direitos sociais, segunda. Então, bem tranquila essa questão, resposta letra B. Não esperamos encontrar questões tão simples, né, na prova de vocês, mas se você consegue identificar as gerações, mesmo em uma questão mais complexa, você vai estar bem. Terceira questão, na evolução dos direitos humanos, costumam-se classificar geralmente as gerações dos direitos em 3 fases, eras dos direitos. Essa é uma classificação do Norberto Bobbio, um autor muito famoso que escreve sobre esse tema. Então, já fica aí a dica. Apareceu uma questão discursiva falando sobre gerações ou dimensões, eras dos direitos, vocês podem usar como referência o Norberto Bobbio. Claro, conhecendo o básico, né, do que ele diz sobre o tema. Conforme seu processo evolutivo histórico, assinale a alternativa que representa correta e cronologicamente essa classificação. Então, nós precisamos de primeira, segunda e terceira. Letra A, direitos civis, estaria correto, primeira geração. Direitos políticos, errado, porque políticos também entra na primeira, junto com civis. E direitos fundamentais, nada a ver, porque direitos fundamentais abrangem todas as gerações. Letra B, igualdade já está errado, porque igualdade são direitos de segunda, é o grande símbolo da segunda geração. Liberdade, primeira, fraternidade, terceira. Então, ficou invertido. Letra C, direitos individuais, ok. Direitos coletivos, terceira. Direitos políticos é da primeira e civis também. Então, toda errada a letra C. Letra D, direitos civis e políticos, correto. Direitos econômicos e sociais, correto, segunda geração. E direitos difusos, terceira geração. Então, letra D, nosso gabarito, correta. Letra E, liberdades positivas, errado, porque liberdades positivas são os direitos de segunda geração. Lembrem-se que a atitude do Estado tem que ser positiva. Enquanto as liberdades negativas, não agir estatal, são os direitos de primeira geração. Então, liberdades negativas, primeira geração. Liberdades positivas, segunda geração. Direitos dos povos, poderíamos pensar aqui numa terceira geração, mas a ordem ficou incorreta na letra E. Então, resposta letra D. Questão número 4. Considerando que a doutrina majoritária dispõe sobre o desenvolvimento e conquista dos direitos humanos, pode-se afirmar que esse desenvolvimento histórico, classificado por gerações de direitos, pode ser cronologicamente assim representado. Vejam quantas questões repetidas, né, nesse mesmo sentido. Direitos individuais, correto, mas sociais e coletivos estão trocados. Letra B, direitos individuais, correto, coletivos é terceira e liberdades negativas, primeira. Letra C, liberdades positivas, errado, porque é a segunda dimensão. Liberdades negativas, primeira, e direitos sociais, segunda. Direitos sociais, já errado, porque é segunda. Direitos de liberdade, primeira, e da fraternidade, terceira. Letra E, direitos de liberdade, primeira geração. Direitos sociais, segunda. Direitos difusos, terceira. Correta a letra E. Questão número 5. A noção de direitos humanos foi se expandindo no decorrer da história, de forma que se passou a falar em diferentes gerações ou dimensões de direitos. As chamadas primeira, segunda e terceira gerações de direitos compreendem alguns direitos assegurados de forma pioneira em relação à fase histórica anterior, dentre os quais podem ser citados, na ordem cronológica de cada geração, os direitos. Letra A, sociais, errado, porque é segunda. Autodeterminação dos povos entraria na terceira geração.
econômico, segunda. Letra B, econômico, segunda, já errado. Políticos entrariam na primeira geração, junto com os direitos civis, e direito ao desenvolvimento na terceira geração. Letra C, civis, estaria correto. Ao desenvolvimento, terceira, e político, também da primeira. Letra D, políticos, primeira geração. Meio ambiente, sadio, terceira, e sociais, segunda. Então, há aqui uma inversão na letra D. Letra E, civis, sociais e a paz. Aí sim, primeira, segunda e terceira geração. Aqui nós temos já uma dica importante, direito à paz, que traz uma controvérsia na doutrina. A VUNESP utiliza, em regra, a classificação do Quero-Vazac. Se eles quiserem a classificação diferente do Paulo Bonavides, a questão vai te dar alguma dica, tá? Vai dizer que classificações de doutrinadores mais recentes, classificações mais recentes, né, dos doutrinadores, como veremos aqui em uma questão, apareceu pedindo classificação e falando de direito à paz, sem nenhuma menção a novidades na teoria geracional, vocês vão com a teoria clássica, que é do Quero-Vazac, direito à paz é terceira geração. Coloquei isso lá na apostila teórica para vocês, chamei a atenção, porque para o Paulo Bonavides, direito à paz vem numa quinta dimensão, junto com o direito à esperança, mas é uma ideia bem particular, tá? Então, em regra, para a VUNESP, direito à paz é terceira geração. Questão 6. Sobre os direitos do homem, assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos de terceira dimensão são direitos transindividuais que extrapolam os interesses do indivíduo, focados na proteção do gênero humano. Evidencia-se nesse contexto a ideia de humanismo e universalidade. Perfeito. É a nossa alternativa correta. E vocês vão ver que a banca, em uma outra questão, utiliza essa mesma ideia, só com palavras diferentes, mas lembrem-se que eles, quando falam da terceira geração, nos remetem à proteção do homem, né? Lembrando a sua humanidade e a ideia de universalidade dos nossos direitos. Então, isso é típico também da terceira geração. Letra B. Os direitos humanos de primeira dimensão buscam respeito às liberdades individuais, até aqui correto, e tem como base histórica a Magna Carta de 1215, forçando um pouco a barra, até dava para considerar como correto, porque é o primeiro documento em inglês que traz alguns direitos individuais, mas para uma classe muito restrita, que são os barões, que fazem lá um pacto com o rei João Sem Terra. Então, é ainda um documento muito restrito, mas já traz algumas liberdades individuais. O problema é a menção ao Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes, que determina a criação da Organização Internacional do Trabalho, demonstra uma preocupação com direitos sociais, são direitos de segunda dimensão e não de primeira. Inclusive, no cenário internacional, surge primeiro a preocupação com os direitos de segunda dimensão. Ah, professora, mas Estados Unidos, França, tá, esses são documentos nacionais, eu estou falando de documentos internacionais. A gente tem primeiro a criação da OIT, né, o próprio Tratado de Versalhes, depois é que vem a DUDH com as duas gerações ou dimensões. Então, essa é uma curiosidade, também um aspecto interessante para vocês desenvolverem uma questão discursiva que trate do tema. Se for um tema, por exemplo, de crítica à teoria geracional, esse é um forte argumento. Internamente, a gente trabalha na ordem, né? Os direitos seguiram essa ordem. No cenário internacional, não foi. Então, faz parte dos argumentos utilizados por aqueles que criticam a teoria geracional. Letra C, a doutrina é unânime, aí já acende uma luzinha, né, o alerta, porque é muito difícil que isso seja verdadeiro, em reconhecer que a expressão direitos humanos é sinônima da expressão direitos fundamentais, inexistindo distinção entre os termos. Claro que está errado, nós já sabemos.
Letra D, os direitos humanos de segunda dimensão colocam em perspectiva os direitos sociais, culturais e econômicos, correto? Bem como os direitos coletivos, aí aqui nós já temos um problema, porque os coletivos se encaixam na terceira geração, sendo a Constituição de Weimar a primeira carta política a reconhecê-los. Mais um erro, porque a Constituição Alemã de Weimar é de 1919, e o primeiro documento que nós tivemos foi a Constituição Mexicana de Querétaro, em 1917. Então, o primeiro é a Constituição, me perdoem, mexicana, de 1917. Para não deixar dúvidas, né, a alternativa trouxe 2 erros. Letra E. Alguns doutrinadores já reconhecem a existência da quarta e quinta dimensões de direitos humanos. Olha como é diferente. Então, aqui a VUNESP já se manifestou. Olha, estou lá na frente, na quarta e na quinta dimensões. O que aparece nessas dimensões? No primeiro caso, o foco seria o direito ao desenvolvimento e à paz. Já está errado. Por quê? Desenvolvimento é colocado na terceira geração. Paulo Bonavides dá até para encaixar na quarta, se pensarmos no Paulo Bonavides, mas o direito à paz não dá para encaixar na quarta. Ele é de quinta dimensão, seguindo a teoria do Paulo Bonavides. Então, aqui fica errado. No segundo caso, ou seja, na quinta dimensão, os direitos estariam relacionados à engenharia genética e ao meio ambiente. Aí não dá. Não tem quem defenda desse jeito. Tem autores como Norberto Bobbio, que colocam a engenharia genética como biotecnologia, medicina genética, biotecnologia, pesquisas com células troncoembrionárias, né, a bioética, numa quarta dimensão. Então, aqui não se encaixa de toda forma. E meio ambiente, o principal erro, porque meio ambiente nós temos certeza que é da terceira geração. Então, vejam que nós descartamos todas as outras questões. Por mais que inicialmente possa gerar alguma dúvida, não é uma questão difícil. Concordam? Então, número 6, letra A. Questão número 7. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre os aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica. Vamos ver aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a minha imagem. Letra A. Os direitos humanos da terceira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito e, nesse contexto, respeito às liberdades individuais em uma perspectiva de absenteísmo estatal, fruto do pensamento liberal burguês do século XVIII. Gente, século XVIII só existia uma dimensão ou geração de direitos. Primeira. Terceira já é lá no pós-Segunda Guerra Mundial, é bem mais recente, não é? Então, primeiro, a preocupação com o indivíduo, século XVIII, constituições francesas, Constituição norte-americana, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tudo do século XVIII. São os nossos documentos referência de surgimento da democracia, separação de poderes, proteção de direitos individuais. Os documentos ingleses servem como referência, mas lembrem-se que eles estão ali no contexto de uma monarquia, não é? E os documentos franceses e norte-americanos já se destacam por trazerem essa ideia muito clara de separação de poderes e a preocupação com direitos, proteção dos direitos individuais contra o próprio arbítrio estatal. Letra B. Os direitos de quarta dimensão ou direitos de liberdade, então aqui nós já temos um problema, porque os direitos de liberdade são de primeira dimensão, tem como titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico, sendo assim direitos de resistência ou oposição ao Estado. São claramente direitos de primeira geração. Estamos lá no século XVIII em um contexto de Estado liberal. Letra C.
Os direitos fundamentais da primeira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Pensem aqui no pós-revolução industrial. E quais são os direitos que surgem nesse contexto? São os direitos de segunda dimensão, não os de primeira. Letra D, os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e passam a se preocupar com o gênero humano, com altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade. Isso não é quinta, isso é terceira dimensão. Vejam que a frase é muito parecida com a que nós vimos na questão anterior, né? Então, percebam que eles pegam os mesmos trechos, os mesmos exemplos. Então, gerações ou dimensões é um tema bem cotado para cair na prova de vocês. Letra E. A evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade, sob o prisma substancial, real e material, e não meramente formal. Como eu disse, estamos falando de uma igualdade no seu aspecto material. Mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos. Perfeito. Questão número 7, correta a letra E. Questão número 8. A doutrina, ao tratar dos direitos humanos de primeira geração ou dimensão, estabelece que, letra A, são direitos à paz, ao desenvolvimento e à autodeterminação, entre outros. Primeira geração. Nenhum desses aqui, né? Todos eles são de terceira geração. Letra B, são direitos atinentes à solidariedade social? Não, isso também se encaixa na terceira. Letra C, representam a modificação do papel do Estado para além de mero fiscal das regras jurídicas. Quando isso aconteceu? Na passagem do Estado liberal para o Estado social, para o welfare state. O Estado deixa de ter aquela postura, atitude negativa e passa a ter uma atitude positiva. Um Estado se torna um Estado gerencial, assistencialista, não é? Então, isso tem a ver com os direitos de segunda dimensão. Letra D, são denominados também direitos de defesa ou de prestações negativas, correto, ou liberdades negativas. Letra E, são oriundos da constatação da vinculação do homem ao planeta Terra com recursos finitos. Vejam aqui de novo a ideia de um humanismo, universalismo, que é típico da terceira geração, nos remete à proteção do meio ambiente. Então, questão número 8, correta a letra D. Questão número 9. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as 3 gerações de direitos na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. Vejam que aquelas questões que nós vimos no início são de 2013, 2014, mas em 2018 a VUNESP traz uma questão exatamente no mesmo sentido, não é? Então, eles continuam cobrando isso. Letra A, direitos da coletividade. Aqui nós pensamos logo em terceira geração, né? Direitos coletivos. Direitos de solidariedade ou fraternidade, também terceira geração. Direitos e garantias individuais, primeira. Direitos de liberdade positiva, segunda geração. De liberdade negativa, aí sim, primeira. E direitos de solidariedade ou fraternidade, terceira. Mas há aqui uma inversão na ordem. Letra C, direitos civis e sociais, já está errado, eles não estão juntos na geração. Direitos de liberdades e garantias individuais, primeira geração. Direitos coletivos e transindividuais, terceira.
Letra D, direitos de liberdade negativa, civis e políticos. Vejam que tudo isso se refere à primeira geração. Direitos econômicos, sociais e culturais, eles poderiam colocar aqui que são as liberdades positivas. Direitos de fraternidade ou de solidariedade, que são os direitos coletivos, transindividuais. Então, só para vocês ligarem aí as gerações com os possíveis sinônimos que a banca pode utilizar. Então, correta a letra D. Letra E, direitos trabalhistas, segunda, sociais, segunda, e direitos da democracia, se eu considerar como direitos políticos na primeira, se eu considerar num aspecto mais geral na terceira. Para o Paulo Bonavides, o direito à participação democrática entra na quarta dimensão. Mas vejam que aqui é uma questão genérica que não fala dessas gerações posteriores, né? Questão número 10. Assinale a alternativa correta a respeito das características. Finalmente saímos das gerações ou dimensões sobre características dos direitos humanos. Essa foi uma boa questão na prova de delegado em 2018. Letra A. O princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos humanos já conquistados, com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance desses direitos. Nada a ver. Nós não temos um princípio de ilimitabilidade, né? Nós não temos a ideia de direitos absolutos. Como nós já vimos, a regra é que os nossos direitos sejam limitados por outros direitos, por valores que são importantes para a sociedade. Então, existem sim, limitações aos nossos direitos, essa é a regra. Letra B, o princípio da divisibilidade, aí nós já estranhamos. Não existe divisibilidade em direitos humanos, a característica é da indivisibilidade. Propõe que os direitos humanos devem obedecer a uma classificação retórica, que divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao homem e à sociedade, para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários. Tá, se eu colocasse como indivisibilidade, faria sentido, não é? Uma classificação que é meramente didática, já que esses direitos compõem um todo indivisível. Então, letra B, errada. O princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica. Até aqui, poderíamos entender como correto, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do tempo. Claro que não, nós não temos direitos essenciais e não essenciais. Nós temos a essencialidade material e formal. Os nossos direitos são considerados essenciais pela importância do seu conteúdo ou pelo local em que eles estão no ordenamento. Se estivermos falando de direitos humanos nos tratados internacionais, de fundamentais na Constituição do país. Né? Então, essencialidade pode se dividir em material e formal, mas todos têm a característica da essencialidade. Letra D, o princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo. Já sabemos que está errado, porque estamos aqui a aula inteira falando de quê? De historicidade, de gerações de direitos. Pois tem caráter eterno? Claro que não. Não se ganham nem se perdem com o tempo, são anteriores, concomitantes e posteriores aos indivíduos. Tudo errado, né? Se ganham, sim. Nós ganhamos, podemos ganhar direitos com o passar do tempo. Realmente não podemos perdê-los. E o seu exercício não prescreve. Então, errada a letra D. Letra E. O princípio da interrelacionariedade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, permitindo às pessoas escolher entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há hierarquia entre eles. Perfeito. Nós sabemos que existe uma estrutura normativa internacional, uma arquitetura internacional que é típica do pós-Segunda Guerra,
Isso surge a partir da ONU, com o Sistema Global Universal ou onusiano, mas também temos atualmente 3 sistemas regionais em funcionamento, que são o europeu, mais desenvolvido, o nosso ali no meio, americano ou interamericano, e o asiático, o africano, me perdoem. E a ideia de criação de um asiático e de um árabe, né? Mas isso ainda não existe, não está instalado. Então, esses sistemas de proteção, eles estão interrelacionados, não há qualquer hierarquia entre eles, e se estamos aqui no Brasil, temos violado o direito que está num tratado da ONU e em um tratado do sistema americano, eu poderei escolher se eu quero acionar o Brasil na ONU ou aqui no sistema americano, né? Então, é o princípio de livre escolha entre os sistemas de proteção. Eu coloquei um pouquinho disso aqui no artigo, no capítulo 1º da nossa apostila, mas lá no capítulo 4 a gente fala mais sobre isso. Nós desenvolveremos ainda essa ideia, os princípios que regem esses sistemas regionais, tá? Não se preocupem em aprofundar conhecimento sobre isso agora. Questão 11. É correto afirmar que os direitos humanos fundamentais... Vejam, essa não é uma boa questão. E vocês já sabem me dizer por quê, né? Direitos humanos fundamentais, e é uma questão recente, então vejam que às vezes eles pegam classificações que são ruins. Letra A, visam estabelecer condições mínimas de vida e desenvolvimento da pessoa humana. Faz sentido, não é? Porque eles têm ligação com a nossa dignidade. Vamos ver as demais. São aplicáveis tanto a pessoas naturais quanto a pessoas jurídicas. Errado, e muito cuidado aqui. Pessoas jurídicas não são titulares de direitos humanos. Pessoas jurídicas não são titulares de direitos humanos. Ah, professora, mas pessoas jurídicas são titulares de alguns direitos fundamentais. Ok, alguns direitos fundamentais, mas pessoas jurídicas não são titulares de direitos humanos. Não temos direitos em tratados assegurados a pessoas jurídicas, tá? Essa é uma diferença importante entre o sistema dos direitos humanos e dos fundamentais, e foi muito explorado, inclusive, na prova oral. Letra C, tem por finalidade a proteção contra o arbítrio das empresas multinacionais? Não, né? Contra o arbítrio, primeiro, do Estado, depois a proteção em relação a todos os demais particulares. Letra D, surgiram após o nascimento da ideia do constitucionalismo? Não, porque se considerarmos o justnaturalismo, né, eles existiram desde sempre. Como eles não delimitaram aqui, não estão pedindo um sistema internacional de proteção, isso já existia desde muito antes, basta recordarmos aí todos os documentos que nós vimos que são importantes na afirmação histórica desses direitos. Letra E, consistem em instrumentos de legitimação do poder punitivo do próprio Estado e de suas autoridades constituídas? Claro que não, é para nos resguardar disso, nos proteger do Estado, inclusive. Então, correta, letra A. Para fecharmos aqui essa nossa primeira aula, questão número 12. De acordo com a doutrina, a inerência dos direitos humanos. Letra A. Estabelece que o conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo de outro ou ainda que pode ser desmembramento de outros. Não, isso aqui tem a ver com a ideia de correlação, de interrelacionariedade entre os direitos, não é? Então, nós temos, por exemplo, o habeas corpus decorre da liberdade de locomoção. Há aqui uma interrelação entre esses direitos. Um direito e uma garantia, na verdade, né? São interrelacionados. O habeas corpus, a garantia do habeas corpus é dependente do direito à liberdade de locomoção. Tanto que, se não há risco à liberdade de locomoção, não há que se falar em habeas corpus. Letra B. Depende do reconhecimento por parte de um Estado ou da existência do vínculo de nacionalidade para a proteção de seus indivíduos. Errado.
independe, é a ideia da transnacionalidade dos nossos direitos, mas isso não tem a ver com inerência, né? Tem a ver com transnacionalidade. E não é depende, seria independe. Então, letra B, quem quiser colocar aí, ó, se fosse independe, o restante da frase nos remete à ideia de transnacionalidade dos direitos humanos. Letra C, tem por objetivo exigir que o Estado também invista nos direitos sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial. Isso não tem nada a ver com inerência. Letra D, consiste no reconhecimento de que todos os direitos possuem a mesma proteção jurídica em razão de sua essencialidade implícita. De novo, isso aqui é muito a ideia de indivisibilidade, de complementariedade entre os direitos, não tem a ver com a inerência. Letra E, é a qualidade de pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção. Aí sim, correto. E vamos nos lembrar que a inerência, ela faz parte de um dos chamados planos da universalidade. Quando nós pensamos na característica da universalidade, nós identificamos 3 planos. Quem está aí com a apostila, na característica, eu coloco isso para vocês. Quem não está, no meu canal do YouTube tem vídeos sobre isso, essas 3 perspectivas da universalidade. Um bom tema também de questão discursiva, né? Se eles quiserem ser mais teóricos. O plano da titularidade, todos os seres humanos são titulares de direitos humanos, não há que se cumprir nenhum requisito, basta ser pessoa, e aqui entra a ideia da inerência, os direitos são inerentes aos seres humanos. O plano temporal, esses direitos são universais porque existem desde sempre, então em todos os tempos, e em todos os lugares, o plano cultural ou espacial, né? Independentemente da cultura do local, eles devem ser resguardados. Então, esses seriam os 3 planos da universalidade. Olha aí, boa questão sobre teoria geral dos direitos humanos. E assim nós encerramos o nosso primeiro capítulo, né? A nossa aula relativa ao primeiro capítulo, que é a teoria geral dos direitos humanos. Repito, reforcem o estudo dessa parte para vocês compreenderem bem conceitos, principalmente as gerações que são muito cobradas e as características dos direitos humanos. E lembrem-se que o grande fundamento dos direitos humanos é dignidade humana. Dignidade não é direito, é o fundamento dos direitos humanos. Não pode errar isso em prova, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, entrem em contato comigo, enviem as dúvidas, não podemos seguir com dúvidas e nos vemos em breve na nossa segunda aula. Até lá!